João, no seu capítulo de número 20, versículo 1, está escrito: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: tiraram a pedra do sepulcro, e não sabemos aonde puseram o Senhor. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, chegando primeiro ao sepulcro. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também entrego a vós, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça ao partir, disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, de modo que, havendo secado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis o pão e anunciares o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Podemos aceitar em nome de Jesus. Glórias a Deus. A primeira vez que eu ministro no culto de Santa Ceia neste ministério, eu particularmente tenho muito cuidado ao ministrar em culto de Santa Ceia. Não que os outros cultos não sirvam de nada, mas o culto de Santa Ceia é um dos cultos mais importantes ao qual participamos. Existe um momento em nossas vidas que, quando ganhamos algo ou ganhamos alguém, como o nascimento de uma criança, costumamos fazer culto de ação de graça, o culto ao qual nós celebramos, ao qual nós se alegramos com nossos irmãos e com Cristo. E quando perdemos algo ou perdemos alguém, geralmente fazemos o culto fúnebre, que é um culto de reflexão. E Salomão deixou escrito que é melhor eu estar em um velório do que em uma festa. Por quê, pastor? Porque no velório eu reflito a minha vida. No velório eu começo a refletir a oportunidade. Então, no culto de Santa Ceia, nós fazemos as duas coisas. Nós lembramos e refletimos o preço pago por Cristo por nós na cruz, e ao mesmo tempo nós celebramos a ressurreição de Cristo no terceiro dia. Permita-me compartilhar com você 5 citações importantes da ceia do Senhor. Quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Coríntios, Paulo vai dizer: porque eu vou vos ensinar aquilo que eu recebi do Senhor. Paulo, quando vai escrever esta carta, os 4 evangelhos ainda não tinham sido escritos. O evangelho de Mateus,
porque diariamente nós refletimos a nossa vida. É por isso que Paulo escreve: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Mas temos mania, pastor, de julgarmos sempre ao próximo. Temos mania, pastor, de ser especialista em saber o que acontece na vida dos outros. Mas esquecemos, às vezes, de refletir nossas próprias atitudes. Então, a primeira citação necessária em um culto como esse de Santa Ceia é refletirmos o que nós estamos fazendo até hoje. Pois um culto como esse não é só um piquenique, a qual viemos aqui, comemos um pão, tomamos um suco e vamos embora para a nossa casa. Um culto como esse não é aquele que você veste a sua melhor roupa, canta aquele louvor que você acha que mexe com você, e no final do culto você vai embora e parece que no outro dia já esquecemos o sacrifício que Jesus pagou na cruz. O culto de Santa Ceia, ele serve para lembrarmos todos os meses que diariamente precisamos refletir as nossas vidas e atitudes. Então, muitas vezes, missionária Leve, nós não pegamos conversando com algumas pessoas e fulano diz assim: você viu o que fulano fez? Você viu o que aconteceu na vida de fulano? Você viu o que aconteceu na vida de Beltrano? E a gente damos ouvido a esse breve diálogo, que quando se estende, às vezes é até contado coisa que não existe. Muitas das vezes a igreja foi taxada por mentirosa, por ficar com raiva do outro, por saber uma notícia que ele nem sequer sabe se é verdade. Mas quando descobrimos algo de alguém e isso nos irrita, rapidamente começamos a criar uma raiva desse irmão, começamos a criar talvez até um ódio dessa irmã, sem saber se o que nos é contado é verdade. Você percebe, meus irmãos, que quem mais gosta de julgar os crentes não são os macumbeiros, não são os budistas, não são os fanqueiros, os cachaceiros, os ateus. Quem gosta de criticar os crentes é os próprios crentes. É irmão que está matando irmão. E uma vez que eu deixo de refletir sobre minha vida, eu dou legalidade para refletir a vida dos outros. Mas uma vez que eu reflito a minha vida, eu não dou espaço para que Satanás encha meu coração com os erros dos outros. E é necessário ressaltar que um culto como esse, que se encontramos na mesa, aonde os membros se juntam formando o corpo de Cristo, precisamos saber que a mesa não é lugar de apontamento, a mesa é lugar de perdão, a mesa é lugar de reconciliação. Eu lembro, pastor, que quando eu era adolescente, em um culto como hoje de Santa Ceia, era um culto onde as pessoas não tinham vergonha, muito menos medo de vir à frente, pegar o microfone e pedir perdão ao seu irmão. Era um culto onde pessoas choravam, onde pessoas mudavam de vida. Missionária Leia, quem sabe, congregamos juntos há muito tempo atrás. No culto como hoje de Santa Ceia, era um culto onde as pessoas se reuniam para se perdoar, para se amar mais, para estar mais próximo um dos outros. E com o tempo isso foi acabando, e com o tempo isso foi se perdendo, e parece que o culto de Santa Ceia é um culto como qualquer outro, é um culto onde você vem agora e vai embora. E não é. É um culto importante, é um culto que há necessidade de reflexão. É por isso que quando Jesus ele vai servir a ceia aos seus 12 discípulos, é onde é revelado que Judas iria trair Jesus. E é num momento como esse que há necessidade de eu rever meus pensamentos e atitudes. Em vez de eu apontar os erros dos outros, eu procurar saber com Deus aonde eu preciso mudar. Segunda coisa que é necessária em um culto de Santa Ceia é a gratidão.
é você agradecer pelo quê? Pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. A necessidade de sermos gratos, meus irmãos. Por mais que aquilo que você tanto almeja ainda não conseguiu obter em sua vida, só o fato de você estar respirando já é um motivo de você agradecer a Deus. E está em um momento em que precisamos parar de reclamar mais e começar a agradecer mais ao Senhor. Está em um momento em que em suas orações agradeça mais do que você pede. Você pode perceber que em todas as orações que Jesus fazia, ela começava: Pai, te dou graças. Às vezes acordamos numa correria tão grande que temos tempo de mexer no celular, tomar um banho rápido, sair para pegar o transporte, para ir para o nosso trabalho e esquecemos de sequer agradecer pelo dia que acordamos de vida. O quanto eu e você temos sido gratos com Deus até os dias de hoje. O quanto eu e você tem agradecido a Deus por nossas esposas, esposos, por nossos filhos, pela nossa família. Toda vez que você fala: eu não gosto do meu emprego, eu não sou feliz no que faço, agradeça a Deus porque você tem um emprego. Agradeça a Deus porque você tem algo para fazer que te gera renda. Todas as vezes em que você entrar na sua casa e começar a olhar para teu esposo, para tua esposa, para teus filhos, e você não enxergar neles aquilo que você queria que eles fossem, e começar a praguejar, e começar a amaldiçoar, você diz: obrigado porque eu tenho um esposo, obrigado porque eu tenho uma esposa, obrigado pelos meus filhos, por mais que não seja como você quer, mas Deus te deu, então cuide. Seja grato. O quanto estamos sendo gratos com Deus? Será que estamos mais pedindo e reclamando do que agradecendo? Seja grato pelo pão de cada dia. Seja grato pelaquela refeição que você faz diariamente. Mas de novo essa mistura: seja grato. Alguém não tem o que comer, você tem. Mas de novo vou ter que acordar cedo para ir para esse emprego. Seja grato, porque Deus abriu as portas para você e para alguém que está procurando. Gratidão. Mas o pastor pega muito no meu pé, a igreja não se importa comigo. Seja grato, porque Deus te deu a misericórdia de estar num culto como esse, pois tem pessoas lá fora que estão trancadas, acorrentadas em um vício, dizendo: eu queria tanto ser cristão, eu queria tanto servir a Deus, e você tem essa oportunidade e agradece até pelo ministério que congrega. Agradeça. Uma vez que você tem a reflexão na sua vida, automaticamente você vai ter o agradecimento. Terceira citação que precisamos num culto de ceia, eu vou correr porque o tempo já está indo embora, é o perdão. E por mais que seja uma palavra simples, é uma coisa tão difícil de acontecer. Eu não estou dizendo de pedir perdão, eu estou dizendo perdoar. Porque pedir perdão é fácil, e você dizer o perdão é mais fácil ainda. O difícil mesmo é perdoar. Pastor, perdoar é esquecer? Não. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Isso é perdoar. Perdoar é quando uma pessoa faz algo que eu não gosto, e mesmo assim eu consigo conviver ao lado dela. Não é porque eu tenho amnésia, é porque eu já entreguei na mão de Deus, liberei o perdão e fui curado. A cura não é para quem errou com você, a cura é
Mas é tão difícil, mas a oração primordial é: perdoa-me meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. A mesma medida que você medita o seu irmão é a mesma que Jesus mede sobre sua vida. Então, se você não perdoa seu irmão, não adianta você vir um culto como esse e pedir perdão a Deus. Há uma necessidade de você estar curado, de você estar restaurado. E o que mais existe nas igrejas, eu vou dizer melhor, o que mais existe no mundo é a mágoa, é o rancor, é você dizer: eu não suporto nem estar no mesmo ambiente que essa pessoa, eu não suporto nem ouvir o nome dessa pessoa, eu não suporto nem estar próximo, perto dessa pessoa. Então você não foi curado, porque quem muito ama, muito foi perdoado, e quem muito foi perdoado tem muito amor para distribuir. E é assim que Jesus fez por nós, mesmo nós sermos falhos, mesmo nós somos errantes, Cristo nos perdoou e nos deu a misericórdia dele. Louvado seja o nome de Deus. Quarta coisa sobre a ceia, e eu vou encerrar porque o tempo já foi embora, é a entrega. Uma vez que você se entrega a Cristo, você não vive mais da mesma forma. Como assim, pastor? Uma vez que eu me entrego a Cristo, se entregar é uma vez que você não tem mais poder sobre as suas decisões, mas o Espírito Santo que governa as suas atitudes. Se coloque de pé em nome de Jesus. A quarta coisa, refletida no culto de Santa Ceia, é a entrega. Quando eu entrego a minha Bíblia para a pastora, ela não é presente, ela está na mão da pastora. Eu entreguei. Então, uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, eu não ordeno mais minhas atitudes, eu não domino mais minhas vontades, mas é Jesus que domina sobre mim. Então há necessidade de entrega. Você precisa se entregar. Quem se entregou para Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele sabe do que faz, porque sabe que não vive mais ele, mas Cristo que vive em vós. E a quinta coisa, eu encerro agora, depois eu termino essa mensagem em outro dia. Mas a quinta coisa que precisamos em um culto maravilhoso como esse é a celebração. É entender